Eu queria perguntar também com relação à questão do trabalho. O senhor também veio ajudar a falar sobre a questão do câncer no local de trabalho. A gente poderia pensar em vários tipos de cânceres, né? Mas o câncer da mama poderia também ser mais, como é que eu diria, mais recorrente no caso de mulheres que estão numa situação ativa de trabalho, mais do que numa mulher que, por exemplo, não teria um trabalho. Quando eu estou dizendo trabalho, claro que toda mulher trabalha, eu estou dizendo trabalho numa empresa, um trabalho corporativo, onde qualquer outro funcionário teria. Essa mulher que está numa condição no mercado de trabalho, ela teria propensão a desenvolver mais um câncer, já que no trabalho existem algumas coisas, como a Luciana citou quando ela leu no início, a questão de alguns produtos como o amianto, outras coisas químicas que podem desenvolver câncer em locais de trabalho. A mulher, no caso, ela teria essa propensão maior? Em relação ao câncer de mama, isso o Clécio pode até nos complementar, parece que existe guarda-se uma relação tanto de uma radiação ionizante, com certeza, e mesmo a radiação eletromagnética poderia estar aumentando a chance da mulher ter um câncer de mama. Mas realmente as profissões que ensejam esse evento, né, de exposição a esse tipo de radiação e também alguns outros agentes químicos, ela não hoje em dia já são situações que já foram pesquisadas e através da adoção de equipamentos de proteção individual, né, que são os EPIs, e a conscientização tanto do ponto de vista da população, da sociedade, como dos próprios empresários, das empresas, quer dizer, propiciando e cultivando a cultura da utilização desses equipamentos, eu acho que especificamente em relação ao câncer de mama, essa incidência maior pela mulher trabalhar, eu acho que ela chega a níveis muito baixos, sabe? O Dr. Clécio pode complementar aí. Bom, câncer, de uma maneira geral, a gente entende, nós gostaríamos de estar respondendo à dúvida maior, que é o que causa a doença câncer, sim, mas infelizmente a gente não tem essa resposta. O que a gente sabe é que a doença câncer, como um todo, ela está relacionada dentro de 3 bases de causas. Uma delas é o que a gente chama de base genética, que é o que vocês estão discutindo, a questão da Angelina Jolie. Sim. Outra questão é chamada fatores ambientais e, por fim, chamados fatores comportamentais. E cada câncer vai ter uma maior ou menor prevalência de fatores ligados a um desses grupos que vão estar determinando aquela incidência aumentada. Para câncer de mama específico, os chamados fatores relacionados à questão das condições de trabalho, praticamente a gente não tem nenhuma evidência que nos afirma que determinadas atitudes profissionais estariam relacionadas ao desenvolvimento do câncer de mama. Então, em relação a isso, não. Mas o que a gente sabe é que câncer de mama é uma doença que está relacionada à característica genética, como quase todo câncer, e aí nós precisamos diferenciar o que é genético e o que é hereditário. A história da Angelina Jolie está relacionada a uma questão hereditária, que é a transmissão familiar de uma predisposição ao desenvolvimento de algumas doenças. Não só o câncer de mama, mas quase todas as doenças pode ter algum fator genético relacionado ao desenvolvimento dessas doenças. E a outra questão é a mutação genética. A mutação genética, nós adquirimos as mutações genéticas dentro de uma série de fatores que vão interferir nessas mutações, levando a essa doença câncer. A questão é, o que leva aquela mutação para uma pessoa que não tem essa predisposição genética? E aí tem esses fatores comportamentais e fatores ambientais. Por exemplo, a questão do câncer de pulmão, que pode estar relacionada a algum fator ambiental, no caso, não ambiental, o cigarro é um fator comportamental, mas alguns outros cânceres, sim, estão relacionados a algumas coisas que estão relacionadas ao meio ambiente. O câncer de mama, a gente consegue perceber que ele tem um componente comportamental extremamente relevante. Ou seja, se a gente conseguir vislumbrar a característica da mulher antiga de 30, 40 anos atrás, talvez as nossas avós, para as mulheres atuais, nós vamos ver que são grupos de mulheres que têm um comportamento reprodutivo completamente distinto.
As nossas avós certamente foram pessoas que tiveram 10, 12 filhos, tiveram a primeira gestação aos 16 anos de idade, se eu não estou enganado, minha avó engravidou da minha tia mais velha, minha tia mais velha aos 14, 15 anos de idade. Essas mulheres, elas amamentavam por um período de tempo muito prolongado, às vezes ainda estavam amamentando, engravidavam que é do o que próximo previne, filho. ajuda a prevenir, talvez? O De certa forma, sim. Então é isso que a gente tem que chegar a esse entendimento. Então elas amamentavam por um período de tempo muito prolongado, elas não usavam hormônio na menopausa, não usavam os hormônios, as manipulações hormonais dos contraceptivos, das pílulas que se usa hoje. Então, esse comportamento é completamente diferente da vida atual da mulher. Sim. Que é a mulher que retarda a idade da gravidez, que tem poucos filhos ou sequer engravidam, que amamentam por um período muito curto de tempo, que usam anticoncepcional, que tomam hormônios. Então esse perfil reprodutivo é muito distinto e obviamente isso acaba repercutindo no desenvolvimento de uma série de doenças, inclusive o câncer. Porque o corpo não foi criado para agir dessa forma. Não é que não foi criado, mas essa mudança de comportamento também modifica. Na verdade, não é tão simples a gente imaginar dessa forma. As mulheres, elas vivem mais, a população vive mais, e o câncer é uma doença que também está ligada à idade. Sim. Quanto mais velho, todos nós, maiores serão as nossas chances de desenvolver algum tipo de câncer. E o câncer de mama também é dessa forma. É muito mais comum eu encontrar uma mulher que tem uma idade mais velha, aos 70, aos 80 anos, que tenha câncer de mama, do que uma pessoa com 30 anos de idade. Então, talvez um dos mais importantes fatores de risco para ter câncer de mama é a idade. O primeiro é ser mulher. Vocês têm pelo menos 300 vezes mais risco de ter câncer de mama do que nós homens. Não desanima as mulheres de serem mulheres, não. Pelo amor de Deus. Você deve fazer alguma pergunta agora, mas antes tem uma pessoa na linha. Então Elizabeth Mendes quer falar com a gente. Bom dia, Elizabeth, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Seja bem-vinda, fique à vontade. Como eu já falei, meu nome é Elizabeth, eu tenho 39 anos atualmente e aos 38 eu descobri um nódulo maligno, câncer de mama na mama direita. E já fiz quimioterapia, agora estou de novo com o mastologista sendo encaminhada para uma cirurgia. O meu nódulo, ele apresentou linfonodo, né, na axila com metástase. Então eu vou ter que fazer esvaziamento de axila também. A minha pergunta é o seguinte, eu sou professora e gostaria de saber quais são as possibilidades de eu voltar ou não a exercer a minha função como professora, porque eu sei que são deixadas algumas sequelas. Eu queria saber qual a possibilidade de ser afastada, o que pode acontecer comigo profissionalmente. Quem quer responder, a Elizabeth? Qual dos dois especialistas? Bom, do ponto de vista cirúrgico, Elizabeth, o fato de você ter metástase na axila, e vamos esclarecer um pouquinho, porque o tratamento cirúrgico do câncer de mama, ele envolve a abordagem cirúrgica da mama e da axila. Porque quando o câncer de mama ele dá a metástase, o primeiro lugar, um dos primeiros locais em que se dá a metástase são nos gânglios da axila, nas ínguas. E aí a gente faz essa abordagem do ponto de vista cirúrgico. Quando a gente faz a retirada dos gânglios da axila, e se essa retirada for um pouco mais alargada, ou seja, se a gente tiver que tirar vários linfonodos, você acaba repercutindo e trazendo um grau de comprometimento da funcionalidade daquela região do braço, e isso acaba muitas vezes comprometendo alguma atividade que aquela pessoa desenvolve com aquele membro que foi afetado, com aquele braço, com aquele lado que foi acometido pelo procedimento cirúrgico. Felizmente hoje nós também temos condição de fazer uma cirurgia que é menos agressiva do ponto de vista da axila, que é a chamada biópsia do linfonodo sentinela, em que se retira 1, 2 ou 3 gânglios na axila. E aí o trauma que a gente provoca nessa região é muito pequeno. E praticamente as pacientes que fazem apenas a biópsia do linfonodo sentinela, elas não têm quase que nenhum comprometimento do ponto de vista laboral, do ponto de vista profissional. O esvaziamento axilar, não, ele já traz uma repercussão muito mais significativa e pode realmente comprometer algumas atividades profissionais que aquela pessoa pode vir a desempenhar. Principalmente se tiver que pegar peso. Principalmente se ela for exercer qualquer atividade em que ela vai utilizar muito mais aquele membro. Felizmente também essa cirurgia, a gente tem feito uma cirurgia menos agressiva, mesmo havendo a necessidade de fazer o esvaziamento axilar, e também agregando a isso a possibilidade de fazer uma reabilitação, que é o trabalho de fisioterapia, no sentido de recompor e recuperar aquela funcionalidade do braço. Então, na maioria das vezes, isso não significa que em medicina nem 0 nem 100 não existem, sempre e nunca em medicina dizer que não é inviável.
Então, tem pacientes que às vezes a gente prevê que ela vai desenvolver a atividade profissional dela de uma maneira natural, normal, vai ter condições de voltar às suas atividades, e nem sempre isso acontece. Então, entra na particularidade de cada um. Mas, como regra geral, a maioria das pessoas tem condições de estar retornando à sua atividade profissional. Sim. Tá vendo, Elizabeth? Que bom, hein? Boa notícia para você nessa manhã. Fique feliz e nós abençoamos a sua vida para que você seja uma dessas que pode voltar a ter a sua atividade normal. Amém. Tá bom? Tá, joia. Obrigada. Um grande abraço. Bom, até queria perguntar, aproveitando a pergunta da telespectadora, a Cristiane, para você relatar sobre como foi seu procedimento, se você ficou com algum tipo de sequela, por menor que seja, para até encorajar essa telespectadora e tantas outras mulheres em casa. Cristiane, antes de você responder, tem participações aqui do pessoal te elogiando. Inclusive tem uma da Vanessa Almada, que sempre manda aqui pra gente, mandou assim, um beijo pra Cristiane, esta guerreira vencedora. Então, quer dizer, na sua resposta, você já vai, por ser guerreira e vencedora, incentivar muitas outras, né? Eu passei por esse tratamento todo, graças a Deus eu tive, além de Deus para me estar fortalecendo, eu tive meu esposo também e minha família que me apoiaram muito, né? Eu fiz esse exame que a Elizabeth fez, só que o meu, graças a Deus, não foi necessário fazer o esvaziamento da axila. E assim, o meu médico, o Dr. Wagner Brandt, quando eu cheguei para poder fazer quimioterapia, ele falou assim, olha, você vai ficar muito debilitada, porque você não vai ter condições de fazer as suas, cuidar dos seus filhos. Muito pelo contrário, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, eu fiz. Eu cuidava dos meus filhos, fazia as coisas de casa que eu tinha que fazer, levava meu filho para a escola quando era necessário, buscava. Então, assim, eu tive minha vida normal. Eu fiz o meu tratamento de quimioterapia, eu não passei mal, eu não sei o que era vomitar, que muitas das vezes as pessoas falavam assim, eu fiquei assim. Eu falei assim, não, eu não tive nada disso. E nos 3 primeiros dias eu ficava um pouco fraca, porque o tratamento ele é muito forte, né? Quando a gente começa a fazer. E como eu já havia dito, eu fiz a mastectomia total da mama e logo depois depois do tratamento eu pude colocar um expansor, né? E depois tive que fazer... O que é um expansor? O que acontece? Quando a gente, no meu caso, quando eu fiz a retirada total da mama, por eu estar grávida, eu não poderia colocar uma prótese. Então, eu fiquei sem a mama, né? Fiquei reta. Que muitas das pessoas também, a maioria das pessoas não tem condições também de colocar uma prótese. E assim, eu fiquei o período todo de tratamento de quimioterapia e logo depois eu fui encaminhada para um cirurgião plástico. Porque a minha pele, eu queria colocar uma prótese. E eu tinha que esticar a pele. Então foi colocado um expansor. Senão ela atrofiava, seria isso? Ou a pele não teria... A pele não ia esticar, né? O expansor, na medida que o médico foi colocando, logo no dia que ele colocou o expansor, ele colocou 120 ml de soro. E já deu uma voltinha. Aquilo foi a minha alegria, né? Que eu falei assim, meu Deus, vou voltar. Você ficou parecendo um adolescente que está na fase da puberdade. E aí, na medida que foi colocando, toda semana ele colocava uma quantidade e a pele foi esticando, né? Ela chegou num tamanho, não o tamanho da outra, porque não existe prótese do tamanho da outra mama. E aí agora, em junho, eu tiro essa prótese e eu tinha que colocar antes de fazer a rádio também. Porque a rádio, como é no local onde que foi retirada a mama, você recebe radiação, né? E a mama poderia ficar, a pele poderia ficar dura. Esse expansor prepara o local para esticar o suficiente para entrar depois a prótese. Criar o espaço, né? Isso.